Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais esse vídeo e hoje a gente vai falar sobre notícias do Palmeiras, notícias do São Paulo, notícias do Corinthians também e a gente vai dar um passadão aqui para o Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro ele tá para voltar, a Copa do Mundo aí já está chegando nos seus finalmente, muitas das seleções que estão jogando a Copa do Mundo e tem jogadores no Brasil convocados já saíram da Copa do Mundo e esses jogadores estão retornando. São o caso de Palmeiras, são o caso aí de Santos também, né? Enfim, São Paulo, Corinthians. Então, esses clubes eles estão recebendo seus jogadores agora novamente para fazer a retomada aí do Campeonato Brasileiro, que vai retomar na semana que vem. Então, bora falar aí de notícias então do Palmeiras. Nós temos aqui notícias sobre o Palmeiras e depois eu vou fazer também algumas observações aí sobre essas notícias e também sobre a questão do calendário de amistosos que algumas equipes vêm fazendo. Então, bora ouvir as notícias aí do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo também. A Copa do Mundo deu uma trégua no Brasileirão, mas não nos bastidores dos clubes. Enquanto a bola rolava por lá, as equipes tentavam reorganizar o elenco, recuperar jogadores. Só que aqui no Palmeiras, o trabalho teve muitas ausências. O Verdão é o clube paulista que mais foi desfalcado neste Mundial. 7 jogadores do Verdão foram convocados para a Copa pelas seleções do Paraguai, Uruguai, Argentina e Colômbia. Enquanto John Arias e Flaco Lopes seguem vivos no Mundial com Colômbia e Argentina, Emiliano Martínez e Piquerez do Uruguai se representaram na academia nesta segunda-feira. O clube vive agora a expectativa dos retornos de Gustavo Gomes, Maurício e Ramon Sousa, que estavam com o Paraguai, mas o restante do elenco não ficou só vendo a Copa não. Teve atividade pesada, tudo para manter o líder do Brasileirão ainda mais no topo. O Palmeiras está na ponta da tabela com 7 pontos de vantagem e em agosto disputa as oitavas da Libertadores. É isso aí, galera. Então, a respeito do Palmeiras, então já tem muitos jogadores que já retornaram aí, né? Ela citou lá que o Flaco Lopes e o John Arias estavam ainda, né, com a delegação das suas seleções, respectivas seleções. O John Arias ele foi eliminado ontem, né? A Colômbia foi eliminada pela Suíça, então o John Arias também já vai estar de retorno aí e enfim, logo já vai estar fazendo parte aí também da equipe do Palmeiras nesse retorno aí. Uma coisa muito importante sobre o Palmeiras que me chama muita atenção de forma negativa, pessoal, é que o Palmeiras em si tem uma coisinha aí que tá me incomodando um pouco, entendeu? Vocês vão entender basicamente o que eu tô dizendo aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês agora essa tela aqui, ó. Essa tela aqui, gente, nós vamos ver aqui, ó, a agenda de amistosos de clubes da Série A e em intertemporada durante a Copa do Mundo. Então, o que acontece, pessoal? Tem vários clubes aí do Brasil, né, aqui do Brasil, que estão fazendo amistosos aí durante essa parada de Copa do Mundo. E o Palmeiras é um dos times que não fez amistosos. Ele até tinha cogitado de fazer amistosos lá fora, mas não fez. E isso, para mim, é um grande problema. Por quê? Pensando em seu principal adversário, o Flamengo. Então, se a gente for pensar no Flamengo, o Flamengo, gente, se a gente for olhar aqui, ó, eu vou mostrar para vocês a agenda. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui, ó. Ó, a agenda do Flamengo. A agenda do Flamengo de amistosos, o Flamengo fez um amistoso contra o River Plate, ok? No dia 3/7. O Flamengo vai ter um amistoso hoje, né? Na quarta-feira, às 16h30. Isso tudo em Portugal, tá bom, gente? Às 16h30 contra o Lausanne Sport. E o Flamengo vai ter um amistoso também no dia 11, que daqui a 3 dias vai ser no sábado, às 15h30, contra o Benfica, pessoal. Então isso aqui me preocupa bastante em relação ao Palmeiras não estar realizando amistosos com times consolidados, vamos dizer assim. Por quê? Isso faz com que o Palmeiras saia atrás na retomada do Brasileirão, na retomada dos jogos agora na segunda parte do ano. Então isso é muito perigoso para o Palmeiras. Para mim, o Palmeiras
não só a comissão técnica, mas a presidência, enfim, o Palmeiras não geriu muito bem esse tipo de parada, tá? Só pensar em dar férias para jogadores e voltar a treinamentos normais, cara, para mim realmente não é uma jogada de muita inteligência. Eu acho que deveria ter feito sim, pelo menos um amistoso, no mínimo um amistoso que fosse essa semana, né? Eu não tô falando de jogo treino, tá, gente? Eu tô falando de amistoso realmente, tá? O que acontece? O amistoso, a gente vê realmente o clube se dedicando ali, fazendo um jogo que, por mais que seja um jogo amistoso, tem entradas de verdade, tem uma equipe do outro lado querendo vencer o jogo. Então, a dinâmica de jogo é outra, tá? Do que de um jogo treino. Então, eu me preocupo muito com o Palmeiras nesse sentido. O seu principal rival, Flamengo, fazendo 3 amistosos com jogos de verdade e o Palmeiras não focou nisso. O Palmeiras focou simplesmente em treinamentos e para mim isso é algo perigoso. Ah, mas ia levar o time B, o time reserva para fazer amistoso? Cara, faz com que tem. Por quê? Eventualmente esses jogadores eles vão precisar entrar em campo. Eles entram em campo, a gente vê isso, né? Ao decorrer da competição, das competições aí, ao decorrer do ano. E esses jogadores eles também precisam estar com o seu ritmo, precisam estar bem para jogar. E é só jogando jogos que eles ganham ritmo, que eles ganham experiência cada vez mais. Então eu fico muito preocupado, né? Além disso, se a gente for olhar também o calendário aqui, a gente vê principais equipes da Série A, principais oponentes aí do Palmeiras fazendo esses amistosos. Olha só, o Atlético Paranaense, um amistoso contra o Boca Juniors, dia 8, né? Hoje também, ó, quarta-feira, 21 horas. O Bahia, um amistoso contra o Montevideo City, ó, na Fonte Nova. O Corinthians fazendo um amistoso contra o Cascavel no dia 12, vai ser no domingo, tá? Olha aí, o Cruzeiro fazendo amistoso contra o Defensor no sábado, dia 4, já aconteceu, ok? Foi no Mineirão. E um amistoso contra o Grêmio no dia 12, domingo, no Mané Garrincha, gente. Então, isso aqui não é só isso aqui não é só para arrecadar dinheiro para os clubes, é realmente para se preparar pelo que há de vir. O Cruzeiro ele sabe que ele vai ter o Flamengo pela frente na Copa do Brasil, né? Então assim, eu me preocupo muito com o Palmeiras nesse sentido. O Palmeiras tem competições como Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Ah, mas está 3 pontos à frente no Brasileirão, mas precisa se preocupar mais, entende? O Fluminense, olha só, fazer contra o Nova Iguaçu e contra o Bahia também. O Grêmio pega a Chapecoense, né? E como eu falei para vocês, pega o Cruzeiro também. E o Santos, gente, fez um amistoso aí contra o União São João no Pacaembu. Então são todas equipes que são ali equipes que eventualmente vão e têm a oportunidade, a chance de jogar contra o Palmeiras, que estão buscando se preparar melhor do que o Palmeiras. E o Palmeiras, para mim, tá deixando a desejar nesse quesito aí, ok? Então, assim, sobre o Palmeiras, é isso que eu acredito que poderia estar melhor do que vem sendo, ok?